Temos que discutir o fato de que a Lei 12.086, uma grande conquista do Distrito Federal, está fazendo 10 anos. E é natural que aos 10 anos a gente faça uma revisão, não é, Normando? A gente olhe para trás, veja o que pode ser aperfeiçoado. A gente sabe que existem assuntos que não são consensuais na polícia. A gente entende isso. Mas a gente não pode fugir do debate, porque no debate a gente percebe quais são os consensos. E no consenso a gente avança. O que ainda não é consenso, a gente espera um pouquinho, discute mais, briga mais um pouquinho, mas o que é consenso tem que avançar. E se a gente não discutir, a gente não acha os consensos. Compreendem? E é isso que a gente está tentando fazer aqui, com deputados super interessados no assunto, senador Exalci, que tem a experiência que tem, e a gente vai avançar sim, porque são 10 anos e a forma de comemorar essa lei, que foi um grande avanço, é aperfeiçoando essa lei. Essa é a nossa comemoração. Eu passo a palavra ao senhor Renilson Santos de Roma, presidente do Fórum Nacional Permanente de Praças do Corpo de Bombeiros Militares e das Polícias Militares do Brasil, FONAP. Vossa Senhoria tem 10 minutos para fazer a sua apresentação. Um bom dia a todos. Com muito entusiasmo que comparecemos a esse evento, já iniciando nossas palavras agradecendo o deputado Israel Batista, requerente dessa audiência pública, cumprimentar a mesa aqui, o Coronel Brambila, representando aqui o Fórum das Associações, o deputado Rússio Vilela, bombeiro militar, deputado Israel Batista, o requerente, Coronel Paim, assessor parlamentar, representando aqui a Polícia Militar. Oi, som. Nós viemos aqui, sempre nessas casas legislativas, seja na Câmara, seja no Senado, sempre sob o escudo constitucional da liberdade de poder falar, um ponto muito importante para os parlamentares, que é poder falar. E nós viemos aqui poder falar também, mas sobre o manto da Constituição, que dá essa liberdade às associações em representação aos seus associados. E é assim que nós viemos, representando os associados. Trouxemos aqui alguns slides para falar do tema que está sendo demandado nessa audiência pública, que é carreira. Sabemos que está sendo arrastado por conta de ontem, do relatório do projeto de lei 1645, cujo relatório não é de interesse das Forças de Segurança Pública no país, né? A gente vem acompanhando esse processo há muito tempo e, desde o início, trouxemos uma sugestão legislativa para um parlamentar e foi apresentada, mas antes disso, foi um destaque aprovado na comissão especial e lá nos retirou do texto da PEC 06, onde fazia remissão a nós em relação à previdência dos militares federais, das Forças Armadas. Saímos e depois, ao que parece, estão tentando nos colocar de volta. E nós somos contrários, temos posição firme desde lá atrás de não fazer parte do projeto de lei 1645, por um motivo muito simples, porque nós fazemos parte da segurança pública e não se confunde com os militares federais. Então, a nossa realidade é outra, vivemos a guerra todos os dias nos estados e no DF, então não faz nenhum sentido discutir a nossa legislação, embora haja semelhança, não queremos fazer parte daquele projeto. Então, que a discussão nossa seja feita separadamente, como prevê a própria Constituição e a própria legislação do DF é federal. Então, nós temos uma lei específica que trata sobre a carreira, uma que trata sobre a remuneração, e é sobre lá que nós devemos discutir o tema. E por isso nós temos uma proposta pronta, né, que mais à frente pode ser disponibilizada, tratando sobre carreira e remuneração. A que trata sobre remuneração, nós já apresentamos para o governo local e também federal. Já apresentamos a proposta que aumenta o tamanho do soldo, trazendo o auxílio moradia, porque a discussão tem sido essa nos últimos tempos. E também agora estamos incorporando a proposta sobre carreira dentro dessa outra que tratava apenas sobre remuneração. Então nós somos um fórum chamado FONAP, que tem a sua legitimidade, como as demais associações, no texto da Constituição Federal. Então a nossa pauta é plano de carreira e não tem como falar de carreira sem falar também de remuneração. Os dois temas são urgentes.
Então, iniciando sobre os estatutos, né, até pela antiguidade das normas, o Estatuto da Polícia Militar, o Estatuto do Bombeiro, para poder alterar disposições específicas. No Estatuto da Polícia Militar, para colocar um dispositivo que já é utilizado por outros órgãos, como o Instituto da Readaptação. Tem muitos policiais e bombeiros que têm condições de elaborar, mas por uma incapacidade, ele não tem elaborado e tem ido para a reserva remunerada. Ou seja, são pessoas que poderão ser aproveitadas, né, em favor da sociedade. Também na lei, além das duas modificações para as duas corporações, também sugerimos a alteração do artigo 11 do Estatuto Bombeiro Militar, de modo que os bombeiros, praças, possam fazer concurso público para ascensão ao quadro de oficial combatente e ao quadro de oficial complementar, como já acontece na Polícia Militar, também no seu artigo 11 do seu Estatuto. É apenas uma adequação. Inclusive, há uma proposição, uma emenda ao projeto de lei 1645, de autoria do deputado Israel Batista, no sentido de alterar esse dispositivo do artigo 11 para ficar adequado e igual ao que acontece com a Polícia Militar. E na lei 12.086, a gente sugere alteração de alguns dispositivos, né? A criação do critério de promoção requerida, mais à frente eu vou falar. Adequação de critérios de promoção, artigo 3279, o Coronel Brambila já até antecipou. Adequação do texto de equivalência de cursos, isso aqui tem muito a ver com a Polícia Militar. A Polícia Militar não tem essa equivalência, mais à frente eu explico. Distribuição dos efetivos dos anexos 1 e 2. E também adequação do artigo 118, que trata das duas corporações em relação aos colégios militares, na Polícia Militar o Colégio Tiradentes, no Corpo de Bombeiros, Colégio Militar Dom Pedro II, e, por fim, revogação de alguns dispositivos em relação ao ingresso anual. Também um dispositivo que tem na lei do Corpo de Bombeiros, mas não tem na Polícia Militar. Ou seja, se aplica apenas ao Corpo de Bombeiros, uma limitação no artigo 84 e anexo 3, onde limita o gestor ou o governo do Distrito Federal de poder contratar ou não contratar, a decorrer de orçamento que exista, né, ou não exista. A ideia é que revogue esse dispositivo e que haja disponibilidade a decorrer de um planejamento estratégico da corporação, ele possa contratar e atender a sociedade de forma adequada. Então, primeiro, a inserção do artigo 16A e também 74A, isso para as duas corporações, é o que eu falei da promoção requerida. A promoção requerida nada mais é, ou a requerimento, a depender, o nome é utilizado por diversos estados. Posso citar Ceará, que usa o termo promoção requerida, tem também Mato Grosso, Paraíba, então são diversos, Goiás aqui do lado, usa que muitos chamaram de posto acima. No passado, o Corpo de Bombeiros Militar do DF e também a Polícia Militar tinha esse instituto previsto nos seus estatutos, desculpa, na lei de promoção e também nos estatutos, que era o chamado de posto acima. A pessoa percebia uma remuneração acima, de um posto acima, de um grau hierárquico que ela esteve na instituição e foi para a reserva remunerada. Isso foi extinto em 2002 com a lei 10.486 e houve uma discussão no Tribunal de Contas se a pessoa poderia receber uma remuneração por um grau hierárquico que ela não pertencia. E certamente não. Esse questionamento vislumbrou uma alteração legislativa em 2005, a Lei 11.134, alterou-se a lei e as pessoas que estavam na reserva tiveram que voltar para trocar a identidade e receber por um posto que ela tinha, né? Possuía, ou recebia. Né? Então, nós queremos que esse instituto seja, de novo, aplicado a nós, mas com a nova redação, como vem sendo feito pelos estados. Como eu citei, o Ceará recentemente não, alterou, Tocantins também alterou. Então, os estados vêm alterando a sua legislação estadual e, para nós, é muito difícil, porque é a legislação federal. Então, tem que partir do governo do DF para o presidente da República, ele inicia o processo para depois chegar no Congresso para as discussões. Nós queremos esse instituto também aplicado ao DF,
mas com o que nós tínhamos no passado. Qual é a diferença? É que nós sejamos, ao atender 35 anos de serviço, ou seja, contando o tempo privado, ou 30 anos de efetivo serviço na instituição, ele possa requerer, é assim que acontece nos estados, requerer a promoção ao posto imediato ou grau hierárquico imediato. Então, com esse instituto, a pessoa não precisa ir embora. Então, o policial militar, o bombeiro militar não precisa ir para a reserva. Ele pode ainda continuar, se ele tiver condições físicas e psicológicas, de continuar na instituição. E é isso que espera o Estado e a instituição e a própria corporação e a população que precisa desse atendimento. Então, queremos esse instituto de volta. Sugerimos também a alteração do artigo 32 e também do artigo 79, tem a ver com a promoção do subtenente ao posto de segundo-tenente, isso acontecendo tanto para bombeiro quanto para a Polícia Militar. Já são discussões já antigas, que já, inclusive, nessas casas legislativas, estivemos aqui, e a única alteração da Lei 12.086 é de iniciativa do FONAP, onde alterou-se o artigo 79 e artigo 32. Hoje há discussões imensas, inclusive na via judicial, em relação à Polícia Militar. Foi o que o coronel Brambila disse ali, que na Polícia Militar é chamado de Choaém, aqui no Bombeiro chamado de CHO, e agora CPO, com um novo nome, mas ainda discussões. E a gente, bastante entusiasmados, tivemos a grata satisfação de, no Bombeiro, poder aplicar a antiguidade. E, com isso, gerou 2.068 promoções nesse espaço de 2017 para cá, nessa única alteração de apenas um fragmento de um dispositivo, artigo 79. Queremos que esse caminho de sucesso do Corpo de Bombeiros seja também aplicado à Polícia Militar. É claro que é só uma sugestão que requer muito debate e precisamos disso para que o Estado consiga avançar. Concedo ao tenente Renilson mais 3 minutos de fala. Artigo 59. Sobre o artigo 59, ao ser feita a Lei 12.086, a primeira lei da história de promoção das praças, houve um equívoco no artigo 59, onde buscou-se a equivalência, mas os efeitos não se aplicou à Polícia Militar. Por exemplo, um policial militar segundo sargento e um bombeiro militar segundo sargento na reserva, ambos com o curso de formação de sargento, recebe diferente. O bombeiro recebe uma gratificação diferente de um policial militar, uma vez que o efeito das equivalências não foi adequado. Por isso, nós trouxemos o artigo, a sugestão, para adequar a realidade que já se aplica ao Corpo de Bombeiros. Artigo 108, também é um dispositivo que a Polícia Militar não tem, que é a compulsória. Aquele bombeiro militar que possuir 30 anos de serviço, melhor, possuir 6 anos na condição de subtenente, e boa parte chega a esse número, 6 anos, quando ele completar 30 anos, ele tem que ir embora automaticamente. Isso, sem um sentido, não há sentido nenhum, mandar a pessoa embora para a reserva sem ela com condições de ficar e querendo ficar. E, para harmonizar esse dispositivo, trouxemos que esse militar que se enquadrar nessa condição, ele passa a ficar agregado, ou seja, ele não vai atrapalhar o outro. Mas permanece esse artigo aplicado aos oficiais do último posto, ao coronel que possui 30 anos e 6 anos nesse grau hierárquico. E aqui trouxemos sobre os interstícios. A gente propõe também a alteração do anexo 1 e 2, que o coronel Brambila falou. Da forma como está, é um absurdo jurídico, matemático, que não tem como compreender. O somatório dos interstícios, hoje na lei atual, está ali, ó, o CBMDF, somar os interstícios, eu estou somando só o de praça e os oficiais oriundos do quadro de praça. Se somar o conjunto dos interstícios de praça e oficiais oriundos do quadro de praças, dá 36 anos. Como 36 anos se nós só podemos ficar 30 anos, né? Para aqueles que consigam ficar. E na Polícia Militar é mais grave ainda, o somatório dá 40 anos. 40 anos, é isso mesmo. Só no quadro de praça, 28 anos, somado com o de oficiais, do que é o PMA, dá 40 anos. A gente propõe que seja apenas 24 anos. Claro que estou sendo ali generoso, porque da promoção de subtenente para o oficial,
há um espaço temporal também intersticial, não está escrito ali, mas não vai dar esses 24 anos. Mas é lógico, uma lógica matemática é que caiba dentro do 30 anos. Por isso trouxemos 24 anos. Ainda na distribuição do efetivo, trouxemos aqui o modelo do Exército. O Exército, por via decreto federal, todos os anos altera e redistribui o seu efetivo, todos os anos. Assim como fez em 2013, 14, 15, 16, 17, mais de uma vez, e agora em dezembro de 2018. E olha só como está o efetivo do Exército. Subtenente até terceiro sargento, praticamente quase iguais. É um retângulo em pé. Né? E para nós, quando chega para ir a subtenente, a estrangula. E muitos não conseguem ascender na carreira. E a mesma coisa acontece com o Corpo de Bombeiros. E nós trouxemos como exemplo 2 distribuições, apenas 2 quadros, para o pessoal entender. Para concluir, Renilson. Trouxemos um modelo parecido com Espírito Santo, que redistribui o seu efetivo. Como eles também têm dificuldade, por lei complementar, e nós temos por conta de lei federal, a redistribuição do efetivo fracionada, como acontece também com os modelos remuneratórios na hora dos aumentos. A gente também fraciona, até que em 2021, a nossa sugestão, haja também uma simetria ali matemática, parecida com a das Forças Armadas e parecida de forma legislativa com o Espírito Santo. Artigo 118 adequa o dispositivo dos colégios militares, porque hoje há dificuldade nesses 2 colégios, não sabe se é público, se é privado, do bombeiro há posição firme, pacífica no DF, no TJDF, que é híbrido, e há dificuldade em fazer educação naquele local. Então, por isso, a gente propõe a alteração para que as emendas parlamentares possam ser executadas e construa, por exemplo, estrutura. Então, nós temos uma sugestão de legislação nesse sentido. Está aqui um modelo do colégio, é o Tiradentes, né, o desenho do Tiradentes, está em construção. O Tiradentes é previsto em decreto, na lei que regulamenta, do decreto que regulamenta a LOB da Polícia Militar. Está sendo construído. O do bombeiro, existe um projeto doado pelo FNDE, mas não consegue executar. Custa cerca de 19 milhões, não consegue executar por conta dessa natureza do colégio de ser híbrido e não público. E, por fim, remuneração. Por fim, pelo início, na verdade, né? A primeira proposta que nós apresentamos foi sobre remuneração. A ideia inicial da remuneração é apenas alterar alguns dispositivos da Lei 10.486, no sentido de desonerar em relação ao imposto de renda, como já acontece com a Polícia Civil e demais órgãos, e a PRF, por exemplo, também, desoneраção do imposto de renda, que, na nossa compreensão jurídica, só pode ser feita na lei federal. E aqui é o local adequado para que seja feita essa desoneração do imposto de renda sobre a verba que é indenizatória. Aqui também é a questão dos soldos, distribuição dos soldos, né, já incorporando o auxílio moradia, até para afastar aquela discussão judicial, mais precisamente lá no Tribunal de Contas, embora é posição pacífica já no STF, que nós temos direito ao auxílio moradia, mas a discussão permanece no Tribunal de Contas da União. Então a ideia é desaparecer com o auxílio moradia e trazer na composição do soldo para influenciar nas gratificações, de modo que isso aqui repercuta em 37,5%, essa proposta já apresentada para o governo do DF, para as corporações, para o secretário de Segurança Pública e recentemente para a Presidência da República. São os soldos, né, a discussão dos soldos, e finaliza aqui nossos agradecimentos pela oportunidade. Muito obrigado, Renilson.